Fala, gente, tudo bem? Mais uma questãozinha do nosso módulo de geometria espacial e a questãozinha fala o seguinte: um cubo de base ABCD com arestas laterais AE, BF, CG e DH foi seccionado, seccionado significa cortado, por um plano BDG, como indica a figura. E aí o plano é essa figurinha amarela aqui que ele está mostrando para vocês no desenho, tá, gente? Com a secção do cubo, formou-se um sólido S de vértice BCDG, representado na figura. Sabendo que o cubo tem aresta 1, quanto vale o volume do sólido? Não sei se você percebeu, mas esse sólido aqui, gente, ele é uma pirâmide. E observa que essa pirâmide tem a mesma altura do cubo, tá vendo? Ó? A altura, vou colocar aqui em vermelho para vocês. A altura do cubo, na verdade, é igual à aresta dele, tá vendo? Ó? Que faz 90 graus com o plano do chão. Vou colocar aqui em vermelho. Essa altura é a mesma daqui, ó. E continua valendo a mesma medida, que no caso é igual a 1. Beleza? Então, essa alturazinha aqui da pirâmide, ela faz 90 graus com o chão e ela vale 1. Então, eu já sei o seguinte: para calcular o volume desse sólido, vamos colocar assim, ó, volume, né, da pirâmide. O que seria o volume da pirâmide, gente? É a área da base vezes a altura dividido por 3, beleza? Só que o que eu já tenho aqui, gente? Eu já tenho, por exemplo, essa altura da pirâmide, beleza, gente? Tentando botar retinho aqui, mas é sempre difícil, né? Vai ficar assim. O que a gente já tem? A gente já tem essa altura aqui, ó. Beleza? A gente já sabe que ela é igual a 1. Então, metade do meu caminho já está andado. O que eu preciso calcular agora, gente? A gente precisa calcular a área da base, que eu vou colocar aqui em azul. E aí eu vou desenhar, eu vou pintar a base dessa pirâmide aqui para vocês, ó. A base dessa pirâmide, olha para cá, gente, ó. É esse triângulozinho aqui azul. Ó, dá uma olhadinha nele. A base dessa pirâmide é esse triângulo azul aqui, ó. Beleza? Que lá na minha figura, lá no meu cubo, é essa figura aqui, gente. Dá uma olhada, ó. Vou pintar para vocês. Se ficar reto, né? Nunca quer ficar reto. Que saco deixar isso reto, mas tudo bem. É essa figura aqui, ó. Observa o seguinte, gente. Essa figura aqui, que eu acho que eu não vou conseguir pintar ela. Pintei, ó. Pintei mais ou menos aqui. Esse triângulo azul aqui, observa que a base do cubo, observem bem, gente, a base do cubo é um quadrado. Isso aqui é a base do cubo, tá? Base do cubo. É um quadrado. E aí esse quadrado, não sei se você está visualizando lá no chão, ele é um quadrado que está assim, A aqui, B aqui, C aqui e D aqui. Essa figura azul, que é a base da pirâmide, não sei se você percebeu, mas ela é esse triângulo retângulo aqui, ó, que eu vou pintar para você de azul. Ou seja, essa base do cubo, a base da pirâmide é esse triângulo azul. Essa área da base, então, quem vai ser a área da base da pirâmide? É a área desse triângulo. Espera aí, deixa eu voltar aqui. É a área desse triângulozinho aqui azul. Beleza? Que eu estou pintando aqui para vocês agora. Estou tentando pintar, né? Ó. Beleza? A área desse triângulozinho aqui azul, ó, pintando para você. Não está muito bem pintado não, mas é isso. Essa é a base da pirâmide, que é esse triângulo azul aqui. E dá para perceber nitidamente que a área desse triângulo azul, essa área azul aí, ela é metade da área do quadrado. Então, se é um quadradinho de lado 1, vai ser 1 vezes 1 dividido por 2. Gente, 1 vezes 1 dividido por 2 dá 0,5. Mas como a gente não está trabalhando com um número quebrado, a gente está trabalhando com fração, eu vou deixar 1 sobre 2 mesmo, tá, gente?
E aí agora acabou, gente, porque agora é só você fazer conta, né? Quem vai ser então o teu volume aqui da pirâmide? A área da base, a gente já viu que é 1/2. Beleza? Então essa área da base aqui a gente já viu que é 1/2. A altura da pirâmide a gente já viu que é 1. Beleza? Tudo isso dividido por 3. E aí, gente, um macetinho para você não precisar fazer conta de dividir fração. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Vou te dar um macete. Dividir por 3, aqui em cima vai dar meio, né, gente? É a mesma coisa que multiplicar por 1/3. E aí fica muito mais fácil. Então, toda vez que você quiser dividir por 2, multiplica por meio. Dividir por 3, multiplica por 1/3. Vai ficar muito mais fácil de você trabalhar na hora de dividir por 3, você multiplicar por 1/3, que aí em cima vai ficar 1 vezes 1, que dá 1. Embaixo, 2 vezes 3, que dá 6. Beleza? Tranquilo? E aí, esse fica sendo o teu volume da pirâmide. Beleza? Então, a pirâmide que a gente quer tem volume igual a 1/6. E aí, o gabarito da questão fica sendo a letrinha A. 1/6 é o volume do sólido que ele quer. Beleza? Tranquilo, gente? Espero que vocês tenham entendido, gente, e até a próxima questão. Fala, gente, vamos para mais uma questão do nosso módulo de Geometria Espacial da UERJ e ele fala o seguinte, a questão fala o seguinte. Observe a seguir a imagem de uma pirâmide quadrangular regular e a planificação, ou seja, essa pirâmide aberta, de sua superfície total. Na planificação, o ponto A representa um vértice de uma face lateral e o ponto B o centro da base. E ele está dizendo que a B na planificação vale 16. Sabendo que a aresta da base dessa pirâmide vale 12, quanto vale o seu volume? Gente, se a aresta da base vale 12, pensa comigo aqui, ó. Vou até desenhar para você aqui. Essa figura aqui, ó, que eu vou pintar de vermelho, ela é a base da pirâmide, que é um quadradinho. Que é essa pirâmide quadrangular regular, a base é um quadrado. Beleza? Então eu estou tentando desenhar para você aqui a pirâmide e eu vou pintar. Eita! Não, calma, vamos voltar. Pronto, agora sim. Vou pintar aqui de vermelho. Essa é a base da pirâmide, que no caso é esse quadradinho vermelho aqui. Beleza? Bom, o que acontece, gente? Ele está dando para a gente que esse ladinho aqui, ó, observa, esse ladinho aqui, a aresta da base, vale 12. Então, o lado do quadrado é 12. Gente, se o lado do quadrado é 12, observa, esse tamanhozinho aqui, ó, do centro até o meio aqui do lado, que a gente chama até inclusive de apótema, esse tamanho vale, eu queria que ele estivesse reto, agora foi. Esse tamanhozinho azul aqui, ó, ele é equivalente a esse tamanho azul aqui. Observa. Chegar um pouquinho mais para baixo, pronto. Do meio até aqui. Esse tamanhozinho aqui vale metade do 12. Então, esse tamanho vale 6. Então, se esse tamanho vale 6, e ele está dizendo que a distância do A até o B vale 16, o que isso quer dizer, gente? Quer dizer que esse tamanho verde aqui, que eu vou pintar de verde, olha para cá, ó, vale 10. Beleza? Se tudo é 16 e esse aqui vale 6, obrigatoriamente esse aqui tem que valer 10. Esse tamanho que vale 10, ele é a altura de um triângulo da face lateral. Ele é o apótema da pirâmide, tá vendo? Essa alturazinha do triângulo da lateral aqui que vale 10. Beleza? E aí o que eu vou fazer agora, gente? Eu vou calcular... Peraí. Esse tamanhozinho vale 10. Eu vou descobrir quanto vale a altura da pirâmide. Beleza? A altura da pirâmide, observa comigo aqui, gente, é esse tamanho que vai fechar azul, ó. Esse tamanho rosa aqui é a altura da pirâmide. Eu tenho esse tamanho que é a altura da pirâmide, que é o que eu quero descobrir. Vou chamar de H. Esse tamanho verde aqui, ó, que é o apótema da pirâmide, que é a altura do triângulo da face lateral. Ele vale 10, para somar com 6 e dar 16. E esse tamanhozinho azul aqui, ó, ele é metade do lado da base, né? Que a base vale 12, metade do lado da base vale 6. Beleza?
Para quem já sabe sobre triângulo pitagórico, vou fechar aqui, né, o ângulo de 90. Para quem já sabe do 345, ele é um múltiplo do 345. Para quem não sabe, o que a gente pode fazer, gente? Pode fazer Pitágoras. H ao quadrado, mais 6 ao quadrado é igual a 10 ao quadrado. H ao quadrado mais 36 é igual a 100. Passo 36 para o outro lado, gente. H ao quadrado vai ser 64. O H vai ser a raiz quadrada de 64. E o nosso H fica valendo 8 centímetros. O que é esse H que vale 8, gente? É a altura da pirâmide, beleza? O que muita gente confunde, né? Esse 10 aqui, que é a altura do triângulo, com a altura da pirâmide. Não, a altura da pirâmide é o rosa. O verde, na planificação aqui, que é a altura do triângulo da face lateral, é o apótema da pirâmide. E o azul é metade do lado, beleza? Sempre vai rolar um Pitágoras, qualquer pirâmide de qualquer base. Sempre rola um Pitágoras entre quem, gente? Metade da aresta da base, a altura da pirâmide e o apótema dela, que é a altura do triângulo da face lateral. Esse Pitágoras sempre vai rolar, tá? Então, esse azulzinho aqui, ó, ele vale a altura da pirâmide, beleza? Bom, se eu tenho a altura da pirâmide, agora eu consigo calcular o volume, que vai ser a área da base vezes a altura, dividido por 3, beleza? Bom, vamos lá. Quem vai ser esse volume, então? A área da base, gente, se a pirâmide é uma pirâmide quadrada de lado 12, a área da base, 12 vezes 12. A altura da pirâmide eu acabei de achar que é 8, e tudo isso fica sendo dividido por 3, beleza? Se eu dividir um 12 desse, gente, com 3, se eu simplificar um 12 desse com 3, vai dar 4, não é isso? Ó? O que eu estou fazendo aqui, gente? Estou dividindo um 12 aqui com um 3, perfeito? Vou botar mais fino aqui, né? Se eu dividir um 12 desse com um 3, vai ficar 4 vezes 12 vezes 8, beleza? E aí isso aqui vai dar 4 vezes 12 dá 48. 48 vezes 8 vai dar quanto, gente? 384 ou 364? Fala pra mim. Então, a minha conta aqui vai ficar... Deixa eu fazer aqui, vai ficar 48 vezes 8. 48 vezes 10 dá 480. 480 tira 96, dá 480, tira 80 dá 400, tira 16, 384. Pronto, fiz a continha aqui de cabeça. 384 centímetros cúbicos. E aí, esse é o volumezinho da nossa pirâmide, beleza? Gabarito da questão, então, gente, fica sendo letra A, 384, beleza? Espero que vocês tenham entendido aí, gente, e até a próxima questão. Fala, gente, tudo bem? Mais uma questãozinha do nosso módulo de geometria espacial, questão de cone e de planificação do cone. Vamos para a questão. A figura a seguir representa a trajetória curva de um ponto P sobre uma superfície lateral de um cone circular reto, cujo raio da base vale 10 e a geratriz vale 60. O ponto P inicia sua trajetória no ponto A, que pertence à circunferência, dá uma volta completa em torno do cone até retornar ao ponto A. Com a planificação da superfície lateral do cone, quanto vale o menor comprimento da trajetória do ponto P? Gente, bastante complicada a questãozinha, tá, gente? Primeira coisa aqui, a gente vai pensar o seguinte. Esse cara aqui, ó, que eu vou pintar de vermelho, ele é a geratriz do cone, que vale 60. Essa aqui é outra geratriz do cone, que também vale 60. E aí o que eu tenho que fazer, gente? Eu tenho que abrir esse cone em duas partes. Pensa sempre o seguinte, eu vou pegar essa parte aqui, ó, que eu vou tentar pintar, tá, gente? Não sei se eu vou conseguir. Vou pintar aqui de verde. Olha pra cá. Tá mais grossinho. Essa frente aqui e essa traseira aqui, ó. Beleza? E aí o que eu vou fazer, gente? É como se eu estivesse metendo uma tesourinha aqui, ó. Olha pra cá. Vou botar essa tesourinha aqui azul. É como se eu estivesse metendo uma tesourinha aqui, ó.
beleza? E aí eu vou recortar aqui, e na direção dessa linha vermelha, tá? Quando você recortar na direção dessa linha vermelha aqui, ó, a gente vai recortar aqui assim, nessa direção aqui, tá, gente? Ó. Imagina que eu estou recortando esse cone nessa direção aqui. E aí, olha para minha mão, eu vou pegar esse ponto A aqui e vou puxar ele lá para cima, depois que eu recortar, beleza? Depois que eu recortar, eu vou puxar ele lá para cima. Vai ficar um desenho esquisito mais ou menos assim. Olha para cá, gente, ó. Aqui vai ficar esse arco rosa. E se você concorda comigo mais ou menos. Essa é a parte de trás do cone, tá, gente? Ó. E aqui, essa parte de trás do cone ficou aqui. Como eu tô pegando esse ponto A, olha pra minha mão, e tô jogando ele lá pra cima, o que vai acontecer, gente? Vai ficar um outro arco verde aqui. E essa linha vermelha, que é o meu 60, né? Que é a geratriz, vai ficar aqui assim. Beleza? Isso aqui é o cone aberto sem a gente pensar na trajetória do ponto P. A trajetória do ponto P, que saiu aqui do ponto A, ela vem pontilhada lá por trás. Observa o seguinte, ó. Essa trajetória do ponto P. Ela vem pontilhada lá por trás. Ó. Vê se ela faz isso daqui. Aí ela bate num pontinho aqui na geratriz. Beleza? E aí depois ela volta pela frente até chegar no ponto A que foi parar aqui. Observa que o ponto A, ele estava aqui. Quando você empurra, olha para minha mão de novo, quando você empurra ele lá para cima, ele vem parar aqui. E aí essa trajetória pontilhada, ela fica assim agora, ó. Ela vai daqui, que é essa junção, voltando para o ponto A. E aí ela faz isso aqui. Beleza? Foi ou não foi? Então é mais ou menos isso que está acontecendo na figura que ainda... Olha para minha mão de novo, ela ainda está curva assim, ó. Agora eu vou esticar isso. Quando eu esticar isso, você realmente vai agora planificar a lateral do cone. Quando você planifica... Peraí, deixa eu voltar. Essa linha aqui tinha que estar vermelha, desculpa. Não sei porque que ela ficou preta. Vou botar aqui vermelho. Beleza? E aí o que acontece? Agora a gente vai para a planificação real do cone. A planificação da lateral de um cone, ela é um setor circular. E aí agora eu vou desenhar esse setor aqui para você. Ó. Esse setor ele vai ficar assim. Ó. Peraí. Vamos voltar. Esse setor vai ficar assim. Aqui está o meu ponto A. Tá muito reto não, mas não tem problema, tá? E aí agora eu tenho uma junção de dois pedaços. Eu tenho esse pedaço verde aqui, que na verdade está juntando com esse pedaço rosa aqui que está no meio. Beleza? E aí eu tenho essa linhazinha vermelha que também faz o papel da junção dos dois. Isso aqui é um setor circular, gente. Observa que isso aqui, ó, é parte de um grande círculo, observa? Ficou bem torto, mas tudo bem. Agora acho que vai ficar melhor assim. Isso aqui é parte de um grande círculo. Mas aí observa que essa linha preta, que estava curva, quando eu estico essa linha preta, que é exatamente a trajetória que a gente quer, ela fica reta. Então, a distância que a gente quer nada mais é do que esse tamanho preto aqui na planificação. E aí observa o seguinte, agora a questão vai ficar bem fácil, porque olha só, gente, aqui é 60. Aqui também é 60. Beleza? Foi ou não foi? Tranquilo? 60 e 60, gente. E agora, o que eu faço para continuar a descobrir essa questão? Tá? Como é que eu faço para continuar a trabalhar a questão? Esse arco aqui, ó, beleza? Ele é um comprimento de circunferência de raio 10. Ou seja, como é que é o comprimento de uma circunferência, gente? O comprimento de uma circunferência, vou colocar aqui, ó. O comprimento ele vale 2
2π vezes o raio. Beleza? Então, o perímetro da base desse cone vai ser 2π, opa, isso mesmo, 2π vezes o raio, que é 10. Então, o comprimento da base desse cone é 20π. Beleza? O comprimento da base do cone é o comprimento dessa circunferência, vale 20π. Perfeito? O comprimento desse arco aqui, então, acaba sendo 20π. Beleza? Observa que o comprimento da base do cone é igual ao comprimento do arco desse setor aqui. Então, esse comprimento aqui vale 20π. E aí, como é que é o comprimento aqui, gente? Olha só, vou pegar esse ângulo aqui inteiro. Ó, esse ângulo alfa aqui. Como é que é o comprimento aqui, gente? O comprimento vai ser esse comprimento desse arco, nessa circunferência, ele é uma fração do comprimento total. O comprimento total dessa circunferência aqui de raiz 60 seria 2π vezes 60. Então, vou colocar aqui, ó. O que seria o comprimento do arco? Ele seria 2π vezes 60, é o comprimento total. E aí uma fração. Que fração é essa, gente? A fração é exatamente determinada pelo ângulo. Na verdade, acho que eu vou fazer o seguinte, ao invés de fazer com fração, que eu acho que vai complicar um pouquinho a cabeça de vocês, eu vou fazer o seguinte. O meu comprimento total, vou botar assim. Qual é o comprimento total dessa circunferência aqui de baixo? 2π vezes 60. Esse comprimento ele é equivalente a 360 graus. Beleza? Ele é um comprimento de 360 graus. Equivalente a um ângulo, né? Ângulo de 360 graus. O comprimento do arco que eu tenho, que é o verde mais o rosa, eu já calculei aqui em cima, que é 20π, vai ser equivalente ao ângulo alfa. Beleza? Então, o comprimento total da circunferência de raio 60, ele é para 360 graus, e só o 20π, que é o mesmo comprimento da base do cone, vai estar para o alfa. Então, eu fiquei com a seguinte expressão, gente. Se eu cortar esse π aqui, tá, gente? Dá uma olhadinha aqui, ó. Vou cortar o π daqui com o π daqui. Beleza? E vou multiplicar cruzado. Quando eu multiplico cruzado, eu vou ficar assim, ó. 2 vezes 60 vai dar 120 alfa. Beleza? Eita, peraí. 120 vezes alfa. É igual a quem, gente? 20 vezes 360. Beleza? 20 vezes 360 vai ficar 720 mais um zero, 7.200. Quem vai ser, então, o nosso alfa, gente? O alfa vai ser 7.200 dividido por 120, que vai ser a mesma coisa que 720 dividido por 12, que dá 60. Olha que interessante, gente. Eu acabei de descobrir que esse ângulo aqui é um ângulo de 60 graus. Se esse ângulo é de 60 graus, observa, gente, esse tamanho é igual a esse. Se esse ângulo aqui todo, que eu estou pintando aqui de preto, ó, ele vale 60, 60 para 180 faltam 120. Como esses dois ângulos aqui têm que ser iguais, porque o triângulo é isósceles, tem dois lados iguais, significa que esses dois ângulos aqui têm que ser... Eita! Significa que esses dois ângulos aqui têm que ser iguais. Beleza? De novo, ó. Se os dois lados de 60 são iguais, esses dois ângulos aqui têm que ser iguais. Ah, de novo. Que saco. É porque não está fechado aqui, ó. Por isso que está pintando tudo. Pera aí. Pronto, agora acho que vai pintar. Pronto. Se esses dois lados de 60 são iguais, esses dois ângulos pretos são iguais. Se o alfa é 60, vamos ver quanto falta para 180. 120 significa que esses dois ângulos aqui, ó, tem que ser de 60 graus. Então, esse triângulo nada mais é do que equilátero. E aí, aqui é 60, aqui é 60. E esse tamanho preto aqui, que é a nossa resposta, que é exatamente a distância que a gente quer aqui, ó, que é essa linha pontilhada preta, que é a trajetória do ponto P, que saiu do A, bateu aqui e voltou ao ponto P, também vai valer, então, se o triângulo é equilátero, ele tem que valer 60 centímetros. Beleza?
bastante complexa a questão, porque ela fala de planificação do cone e não fala de uma planificação simples, tá, gente? Então, gabarito da questão, letra B, 60 centímetros é a tua resposta. Beleza? Espero que vocês tenham entendido aí, gente. Bastante complexa, bastante complicada a questão. E até a próxima. Fala, gente, tudo bem? Vamos para mais uma questãozinha de geometria espacial do nosso módulo do projeto ERG. E a questão fala o seguinte. Questãozinha de blocos retangulares, na verdade, de paralelepípedo, né? Dois cubos cujas arestas medem 2 são colocados de modo a formar um paralelepípedo. Então, o que ele fez, gente? Ele juntou aí dois cubos, colocou um cubo em cima do outro. Esse paralelepípedo é seccionado pelos planos ADEF e BCEF, que passam pelos pontos médios F e E das arestas A', B', C', D', respectivamente. A parte desse paralelepípedo compreendida entre esses planos define um sólido ABCDEF, conforme indica a figura. Que é esse sólido pintado de azul aí, gente. Beleza? Ele quer saber qual é o volume desse sólido pintado de azul quando você pega dois cubos, coloca um em cima do outro e corta eles envezado assim. Beleza? Não sei se minha mão tá dando... Minha mão não dá para aparecer direito, né? Ele corta envezado assim. Beleza? Bom, o que acontece? Eu vou tentar fazer o seguinte. Eu vou tentar mostrar mais ou menos, tá? Um rascunho dessa figura de frente. Essa figura de frente, se você olhar só a frente dela, observa o seguinte, gente. Ela de frente, ela ficaria assim, ó. Foi? E aí eu tô querendo calcular o volume dessa parte aqui. Beleza? Tranquilo? Bom, o que eu posso fazer, gente? Eu posso fazer o volume total e tirar essas duas partes brancas. Beleza? E aí eu vou tentar desenhar uma parte branca dessa aqui para você. Eu vou tentar trazer ela em pé para cá, ó. Tá vendo esse tamanho aqui, ó? É a junção de dois cubos de aresta 2. Então esse tamanho vale 4. Beleza? Então esse tamanhozinho vale 4. Esse aqui também vale 4. Beleza? E aí eu vou tentar mostrar para vocês esse bloquinho aqui, ó. Que é esse sólido que eu estou pintando de vermelho para vocês. Aqui, ó. Beleza? Olha para cá, gente. Eu vou tentar trazer esse sólido vermelho, tá? Que no caso é essa parte aqui, ó. Olha para cá, ó. Da minha visão de frente dessa figura espacial, eu estou trazendo ele para cá, ó. Olha para cá. Vou botar ele em pezinho aqui, tá? Vê se você concorda comigo. Só que eu estou mostrando para vocês ele de frente, tá, gente? Olha. Ó. Tô pegando ele aqui e colocando ele de frente para vocês, ó. Para vocês enxergarem. Como é que eu calculo esse volume aqui? De repente você não vai conseguir calcular ele fácil, porque eu estou pegando ele aqui. Beleza? Mas vamos lá. Esse volume aqui, essa parte aqui, eu vou encaixar com essa parte aqui, ó. As duas partes, observa que essas duas partes, elas se encaixam perfeitamente. Aonde que elas se encaixam perfeitamente, gente, ó? Tô desenhando aqui para você a parte lá de trás agora, ó. Que é igual a essa, tá, gente? Ó, a parte lá de trás, que é essa aqui, ó. Ela se encaixa e ela é idêntica a essa. Mas olha só, ao invés de eu colocar ela do lado, né? Eu poderia colocar ela aqui, quer ver, ó? Olha o que eu vou fazer, gente, ó. Vou copiar. Eu poderia colocar ela do lado, deixa eu só tentar girar ela. Não sei se eu vou conseguir inverter verticalmente. Isso. Poderia voltar, inverter horizontalmente. Isso. Eu poderia colocar ela assim, igual ela está aqui no meu desenho. Certo? Mas eu não vou colocar ela assim. O que eu vou fazer, gente? Eu vou colocar ela assim. Vê se você concorda comigo. Se eu encaixar essas duas peças uma na outra, vê se você concorda que eu estou encaixando essas duas peças uma na outra. Beleza?
Ó, eu estou encaixando essas duas peças uma na outra. Se eu encaixar essas duas peças uma na outra, eu vou ficar com uma figura assim, ó, um paralelepípedo. Foi ou não foi, gente? Se eu encaixar as duas, por que eu estou encaixando uma na outra, gente? Para calcular um volume só. Eu não quero calcular o volume de um depois para dobrar e encontrar o volume do outro. Eu quero calcular o volume dos dois juntos, ó. Se eu encaixar uma na outra, eu fico com essa figura aqui, ó. Beleza? Lembrando, vamos lá, vamos para o meu desenho. Se esse tamanho é um cubo de aresta 2, beleza? Aqui vale 2. Aqui tudo no chão valia 2. Então, como aqui está na metade, aqui vale 1, aqui vale 1. Aqui vale 2 e aqui vale 2. Beleza? Então, estou colocando aqui as minhas dimensões. O que isso quer dizer, gente? Que aqui, essa frente, beleza? É 1. Aqui é 4. Beleza? E essa lateralzinha aqui vale 2. Quando você encaixa, na verdade, fiz besteira aqui embaixo, quer ver? Ó? Pode ser assim mesmo. Tá certinho. Só que isso aqui é mais fininho. Eu tenho só que afinar isso aqui, ó. A junção dos dois seria mais fino assim, para você enxergar melhor. E aí o que acontece? Quando eu encaixo um no outro, eu fico com um sólido completo, com esse tamanho valendo 1. Beleza? Esse tamanho vale 1. Esse tamanho vale 2, que é a minha lateral. E esse tamanho vale 4. Esse volume aqui, quanto vale esse volume, gente? 1 vezes 2 vezes 4. Então, esse volume aqui vale 8 centímetros cúbicos. Beleza? Então, o que eu quero dizer com isso, gente? Que essa pecinha vermelha da esquerda, junto com essa peça vermelha da direita, que seriam, na minha visão frontal aqui, esses dois triângulozinhos que eu estou vendo aqui, o volume das duas peças juntas vale 8. Beleza? O meu volume total da caixa, e aí é a caixa grandona, vamos lá, gente, a caixa grandona, ela vai valer o volume de 2, beleza? Que é o comprimento, vezes 2, que é a largura, vezes 4, que é a minha altura. Então, essa caixa gigante aqui, ó, observa que essa caixa gigante, não quer ficar, foi. Essa caixa gigante aqui, ó, de 2 por 2 por 4, ela não é igual a essa caixa aqui. Essa caixa aqui é a junção desse pedaço vermelho recortado com esse outro pedaço vermelho recortado. Então, esse volume total aqui, ó, ele vale 2 vezes 2 vezes 4, que dá 16. Beleza? Pronto, gente. Se o meu volume total é 16 e o volume das duas partes vermelhas juntas vale 8, o volumezinho pedido, que é o volume dessa parte azul clara, então o volume pedido, né? Que é o volume desse sólido, que é o volume do sólido A, B, C, D, E, F. Vai valer quanto, gente? Vai valer o meu volume total, que é 16, tirando o meu volume vermelho, que são essas duas partes, que vale 8. E aí o meu resultado vai valer 8 centímetros cúbicos. Beleza? Tranquilo? E aí o meu gabarito da questão, então, 8 centímetros cúbicos, letrinha C de casa. Beleza? Tem várias outras maneiras, tá, de você fazer isso daí. Dá para você perceber também o seguinte, que o meu volume total é 16 e quando você encaixa essa peça na outra, você tem a metade exatamente do paralelepípedo. Para quem enxergou assim também, a resposta sendo 8. Tanto faz, você pode pensar de várias maneiras diferentes. Beleza? Espero que vocês tenham entendido aí, gente, e até a próxima questão. Fala galera, tudo bem? Mais uma questãozinha de geometria espacial, questãozinha de pirâmide agora do nosso projeto ERJ. E a questão fala o seguinte. A imagem a seguir ilustra um prisma triangular regular. Bom, primeira frase aqui a gente já tem coisa para anotar. O que seria um prisma triangular regular? A base é regular, ou seja, a base
é um triângulo equilátero. Beleza? Então eu já sei que a nossa base é um triângulo equilátero. E sua aresta da base, ou seja, o lado desse triângulo equilátero, vale B. Esse prisma ele é cortado por um plano BCP, esse plano azul aqui, de modo que o volume da pirâmide ABCP vale exatamente 1/9 do volume do prisma. Gente, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou pegar esse prisma, tá? E ao invés de desenhar ele assim deitado, eu vou tentar mostrar para vocês ele em pé. Beleza? Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Vou tentar colocar ele em pé para você. Vê se você enxerga ele. Ó. Coloquei ele em pé aqui para você. Beleza? Quando você coloca ele em pé aqui pra gente, ficou meio distorcido, bem distorcido, né? A minha altura toda fica sendo H. O meu lado aqui da base fica sendo B, um triângulo equilátero de lado B. E aí, gente, o que acontece, tá? A minha pirâmide toda, ele quer o seguinte, que o volume dessa pirâmide que eu vou pintar agora de azul... Olha essa pirâmide azul aqui, gente. O que ele quer descobrir é exatamente a distância. Ó, e se você conseguiu enxergar que isso aqui é uma pirâmide, né? Em que a base da pirâmide, essa pirâmide azul, ele quer que ela tenha 1/9 do volume total do prisma. Beleza? Vamos lá, gente. O volume do prisma, tá? É a área da base vezes a altura do prisma. E aí, olha só, gente. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou chamar a base do prisma, essa figura aqui, ó. Vou pintar de rosa. Pera aí, que ela não foi de rosa, não. Essa base do prisma aqui, ó. Tá vendo essa base do prisma aqui? Que é a mesma base daqui, ó. É esse triângulo rosa aqui. Esse triângulo rosa, se você enxergar bem, ele é o mesmo triângulo rosa daqui. Então, essa área da base eu vou chamar de S. E eu até consigo calcular ela, que é a área de um triângulo equilátero de lado B. E a altura do prisma vai ser H. Então, quem vai ser o volume desse prisma? Vai ser S vezes H. Beleza? Então, já tenho aqui que o volume do prisma é S vezes H. Beleza? Vou chegar só um pouquinho para a esquerda aqui. Pronto. Então, volume do prisma, S vezes H. Beleza? Agora, a gente vai para o volume dessa pirâmide aqui, ó. A altura dela é exatamente a distância do A até o P que ele quer. Essa distância do A até o P, que eu vou pintar de verde, dá uma olhada aqui, ó. Essa distância aqui, eu vou chamar ela de X. E observa que ela, distância do A até o P, ela é a altura dessa pirâmide aqui, ó. Como é que é o volume dessa pirâmide aqui, gente? Fala pra mim. Então vamos lá, o volume da pirâmide, tá, gente? O volume da pirâmide é a área da base vezes a altura da pirâmide, não é do prisma, dividido por 3, beleza? Então vou colocar aqui, ó, área da base vezes a altura sobre 3. Bom, a área da base da pirâmide é a mesma área rosa do triângulo equilátero de lado B, que eu chamei de S. Então, a área da base da pirâmide também vai ser S. A altura da pirâmide é o verdinho, que vale X. Então, vou colocar assim, ó, S pontinho X, tá? S vezes X sobre 3. Beleza? A área da base é S, a altura da pirâmide X, dividido por 3. Então, vamos lá, gente. Esse cara aqui é o volume do prisma. A área do triângulo, que é S, vezes H, que é a altura do prisma. O volume da pirâmide é a área da base da pirâmide, que também é S, vezes a altura da pirâmide, que é X, dividido por 3. Agora eu vou montar isso aqui que ele está falando, ó. Que ele quer que o volume da pirâmide seja 1/9 do volume total do prisma. Como é que eu monto isso, gente? Vamos lá. Então, vou fazer o seguinte, ó. S vezes X sobre 3, que é o volume da pirâmide, tem que ser 1/9
beleza? Do volume, ou seja, vezes o volume do prisma, que é S vezes H, beleza? Só vou colocar as frações aqui, ó. O volume da pirâmide tem que ser 1/9 do volume do prisma. Fiquei com essa expressão. Quem que eu posso cortar, gente, dos dois lados? O S, que no caso seria a área do triângulo equilátero, beleza? E aí eu fiquei com a seguinte conta do lado de cá, gente, ó, x sobre 3. E do lado de lá, gente, do lado de lá eu fiquei com 1 vezes h, vai dar h sobre 9. Beleza? Multiplica cruzado aí, lembrando que ele quer descobrir o x, tá, gente? Se eu multiplicar cruzado aqui, eu vou ficar assim, ó. 9x é igual a 3h. Quem vai ser o meu x? 3h sobre 9. Simplifica isso, gente. 3h sobre 9. Divide por 3 em cima e embaixo. Se eu dividir por 3 em cima e embaixo, eu vou chegar que o meu x é igual a h sobre 3. Beleza? Tranquilo? E aí o gabarito da questão, gente, o gabarito da questão fica sendo, se a minha resposta é x vai ser h sobre 3, o gabarito da questão fica sendo letra B, h sobre 3. Beleza? Então, assim, qual que é o grande macete, entre aspas, dessa questão para facilitar um pouquinho? Primeiro, é você enxergar a minha figura virada, porque o prisma ele está deitado. Então, se eu colocar ele em pé, você na sua prova, você pode inclusive virar a folha da prova que você vai enxergar o prisma dessa maneira. Que aí você vai conseguir enxergar a pirâmide que ele está se referindo com uma outra percepção de base e de altura. Outra coisa que eu fiz também importante, para não ficar com muita letra, na verdade, não precisar usar esse B aqui, é chamar a área da base aqui, que é a área do triângulo rosa, de S. Se eu chamar ela de S, na hora de fazer o volume da pirâmide, também vai aparecer a mesma área S. E aí você pode cortar o S dos dois lados, também facilita um pouco as contas. Beleza? Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido, gente, e até a próxima questão. Fala, gente, tudo bem? Mais uma questãozinha do nosso projeto UERJ de Geometria Espacial, a questão 6, e ela fala sobre prismas e pirâmides. Dá uma olhada na questão. Ela fala o seguinte: um recipiente com a forma de pirâmide de base quadrada foi completamente preenchido com líquido. Sua aresta de base 4 e altura 9. Em seguida, todo o líquido foi transferido para o outro recipiente em forma de prisma reto, sendo esse a base um triângulo retângulo isósceles de catetos medindo 4. Considere que as espessuras são desprezíveis e que a base estão planos horizontais, sendo as alturas definidas em relação à base. Então, até aí não tem nada demais. A altura H em centímetro que o líquido vai atingir no segundo recipiente. Gente, o que essa questão quer dizer? Se ele está falando que esse líquido aqui, né, foi transferido para cá, qual é a ideia base dessa questão? Você vai calcular o volume de líquido aqui, beleza? Deixa eu botar com uma outra cor. Você vai pegar o volume de líquido daqui. Vai. Aqui não tá aí. Eita. Não quer não, cor. Vai pegar o volume de líquido daqui e vai igualar com o volume de líquido, não é do prisma inteiro. É só dessa parte aqui que está cheia. Beleza? Que no caso também é um prisma, mas é só a parte que está cheia. Então a ideia central dessa questão é exatamente igualar o volume de líquido que tem aqui com o volume de líquido que tem aqui, porque ele foi transferido. Na primeira parte, o volume é bem fácil, porque o volume da pirâmide vai ser o que, gente? A área da base vezes a altura dividido por 3, beleza? E a gente tem tudo dessa pirâmide aí do primeiro caso, tá tudo prontinho na nossa mão. Como ele fala que é uma pirâmide quadrada, o que a gente vai fazer, gente? A base é um quadradinho de lado 4, dá uma olhadinha aqui, ó. Não vai pintar não, mas eu vou tentar botar para você em verde. Dá uma olhadinha aqui, ó. A base é esse quadradinho aqui que eu tô pintando de verde. A pirâmide está de cabeça para baixo. É esse quadradinho aqui de lado 4, beleza? Então, a área da base é 4 vezes 4, porque como ele está dizendo que é um quadrado, isso aqui é 4, aqui também é 4. Então, a área da base, quem vai ser, gente? 4 vezes 4, que é 16. 16 centímetros quadrados, beleza?
A altura da pirâmide ele deu que é 9, então já dá para a gente calcular o volume. O volume vai ser 16, que é a área da base, vezes 9, que é a altura da pirâmide, dividido por 3. Para melhorar essa continha aqui, eu posso dividir o 9 com 3, beleza? Então, se eu cortar, por exemplo, aqui o 9, desculpa, com o 3, vai dar 3, né? Fica um 3 aqui. Então, o volume da pirâmide fica sendo... Eita, ferro. Ai! Meu Deus do céu. O volume da pirâmide fica sendo 16 vezes 3, que é 48 centímetros cúbicos. Beleza? Esse é o volume da pirâmide. Agora a gente vai para o volume do prisma, que é um pouco mais difícil. A fórmula do volume do prisma... Vamos lá. Volume do prisma é só a área da base vezes a altura. Não tem o sobre 3, tá, gente? Só que o que acontece? A altura que está cheio, não é a altura total do prisma, a gente sabe que é o Hzinho, que é o que a gente quer. A base dele, eu vou ter que desenhar aqui agora para vocês, ele fala o seguinte, ó, se você não enxergar no desenho, Link, eu tenho dificuldade de visualização no desenho. Ele diz no enunciado que isso aqui é um triângulo. Dá uma olhadinha aqui, ó. Um triângulo retângulo isósceles com catetos medindo 4. Então, esse triângulo azul aqui, ó, eu vou transportar ele para você, tá? Vou escrever aqui, eu vou tirar uma foto da base, tá? E a tua base, ela é um triângulo retângulo, deixa eu só virar ele. A tua base é um triângulo retângulo, assim, gente, ó. Beleza? E ele diz que os catetos medem 4. Então, os dois catetos aqui, ó, um é 4, o outro também é 4. Então, na hora de calcular a área da base, fica fácil, porque um cateto que é 4 funciona como base e o outro cateto que é 4 funciona como altura. Então, fica base vezes altura, 4 vezes 4, dividido por 2, beleza? Então, essa área da base aí vai ser 16 dividido por 2, que dá exatamente 8, beleza? E aí agora, como é que a gente calcula então o volume? O volume vai ser a área da base, que é 8, vezes a altura, que no caso, a altura que está cheia de líquido só é H. Beleza? E aí o que a gente tem aqui, gente? O que a gente vai fazer agora? A gente vai igualar o volume de líquido aqui, que é 48, com o volume de líquido aqui, que é 8H. Então, se eu igualar os dois, a gente tem o seguinte, ó. 8H é igual a 48. Quem vai ser o Hzinho, gente? 48 dividido por 8. Beleza? 48 dividido por 8, quanto dá, gente? 6. Beleza? Então, quanto vale esse Hzinho aí, gente? Esse Hzinho na segunda figura vale exatamente 6 centímetros, que é o gabarito da questão, tá, gente? Tranquilo? Então, essa questão é uma questão de geometria espacial um pouco mais tranquila, né? De você igualar o volume da pirâmide com o volume desse prisma. E aí o nosso gabaritinho aí fica sendo letra C, 6 centímetros. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, gente, e até a próxima questão. Fala, gente, tudo bem? Mais uma questãozinha do nosso projeto R de geometria espacial e a questão de pirâmides. E ela fala o seguinte: uma pirâmide com exatamente 6 arestas congruentes é denominada tetraedro regular. Admita que a aresta do tetraedro regular mede 6, ou seja, ela é uma pirâmide que em todas as arestas valem 6 e todas as faces são triângulos equiláteros, na verdade. E que o ponto médio da aresta BC é o M. E aí ele pede o cosseno desse ângulozinho marcado aqui na figura, que é o ângulo entre a reta DM e a reta AM dentro dessa figura aqui. Beleza? Bom, o que a gente tem nessa questão, tá, gente? Que a gente quer o cosseno. Primeira coisa, se a gente tem aqui todas as faces idênticas e todas elas são triângulos equiláteros, vou marcar para vocês aqui, ó, esse triângulo equilátero aqui. Beleza? Ué, por que não ficou vermelho? Vamos lá. Vermelhinho, pô. Isso. E aqui. Então, eu tenho esse triângulo aqui, um triângulo equilátero de lado 6.
Como eu tenho aqui um triângulo equilátero de lado 6, essa retinha azul aqui, ó, é a altura de um triângulo equilátero de lado 6. Como é que a gente calcula a altura de um triângulo equilátero, gente? A altura de um triângulo equilátero vai ser lado, raiz de 3, sobre 2. Então, se o lado é 6, isso aqui é a altura de um triângulo equilátero, tá, gente? Então, esse Hzinho aqui, ó, na minha figura, vai valer 6 raiz de 3 sobre 2. E a gente, então, já sabe a medida desse cara, que vale exatamente 3 raiz de 3, beleza? Tranquilo? 3 raiz de 3. Agora, lá no chão, quero que você olhe lá para o chão. Primeiramente, eu vou puxar essa altura aqui, gente. Ó, dá uma olhada na altura do tetraedro regular. Essa altura da pirâmide aqui. Não é a altura Hzinho. Hzinho é a altura da face, que é a altura de um triângulo equilátero. Aqui eu tenho a altura da pirâmide. Essa altura do tetraedro regular, ela bate exatamente no centro da face desse triângulo. Esse triângulo aqui do chão, dá uma olhada, ó, também é um triângulo equilátero de lado 6 também. Beleza? Então, esse triângulo do chão, ele é um triângulo que eu estou pintando aqui para você agora. Ele é um triângulo equilátero de lado 6. E essa altura rosa, ela projeta sempre no centro da base quando você tem uma pirâmide regular. Toda pirâmide regular, a altura dela projeta no centro da base. E o centro de um triângulo equilátero, ele é o baricentro. E aí, o que eu vou fazer para você, gente? Vou puxar essa base aqui, ó. Vou trazer para você essa base da pirâmide, que é um triângulo equilátero de lado 6. E, obviamente, gente, se ele é um triângulo equilátero de lado 6, a altura dele inteira também é essa altura azul aqui. Observa o seguinte, esse cara aqui, ó, também é a altura de um triângulo equilátero de lado 6. Também vale 3 raiz de 3 ao todo. Só que o meu objetivo não é encontrar esse cara. Meu objetivo é encontrar, marcando aqui o centro do triângulo equilátero onde está batendo a altura, meu objetivo é encontrar esse aqui que eu vou pintar de... Deixa eu ver uma cor boa para ele. Uma cor boa para ele, uma cor boa para ele. Laranja, pode ser? Pintar de laranja. Eu quero descobrir esse pedaço aqui, ó. Dá uma olhada. Ou seja, eu quero só daqui para cá. Beleza? Esse pedaço aqui, gente, lembra aí para mim, quando você tem o baricentro. Esse cara aqui, ele é a altura sobre 3. E esse de cima, que eu vou pintar de, sei lá, azul claro. Não, azul claro não vai ficar ruim. Roxo. Esse aqui de cima, ele é o dobro do de baixo. Então, se embaixo é H sobre 3, em cima seria 2H sobre 3. Só que não me serve o de cima, gente. Eu quero o de baixo, tá? Então, lembrando, o roxo, que é do meio, daqui do baricentro. Observa que aqui é o baricentro, gente. Ó, vou cruzar para você aqui o baricentro. Ó. O baricentro tá aqui. Beleza? Do meio para baixo é H sobre 3, do meio para cima 2H sobre 3. Link, de onde você tirou isso? Isso é propriedade do baricentro, beleza? Então, propriedade do baricentro tem essa característica, que do centro, do baricentro até o lado é 1/3 da altura, do baricentro até o vértice é 2/3 da altura, beleza? Vamos encontrar esse laranja então? Quanto vai valer então esse laranja, gente? Esse laranjinha aqui, que é H sobre 3, ele vai ser 3 raiz de 3 dividido por 3. Quanto dá isso? Exatamente uma raiz de 3, beleza? Por que eu preciso só desse cara aqui, gente? Então, esse cara aqui vai dar exatamente uma raiz de 3. Eu quero que você olhe agora para essa figura aqui, gente, ó. Não sei se eu vou conseguir pintar ela. Vou pintar ela aqui de dentro. Não, não vai pintar. Quero que você olhe para essa figura aqui, ó. Dá uma olhada que eu vou trazer ela para cá. A altura da pirâmide, rosa. Beleza? A altura do triângulo da face lateral, que é o apótema dessa pirâmide, que no caso é a altura de um triângulo equilátero, que é esse H aqui. E no chão,
esse tamanhozinho laranja. Vê se você consegue visualizar essa figura aqui, beleza? Se você conseguiu visualizar essa figura, eu tenho, vamos lá, gente, aqui é um ângulo de 90, beleza? Dá uma olhadinha aqui, ó. Aqui é um ângulo de 90. Esse rosa eu não sei quanto vale, mas o azul eu sei quanto vale. O azul eu sei que vale 3, raiz de 3. O laranja eu também sei quanto vale. Ele vale 1/3 da altura do triângulo do chão, que vale 1 raiz de 3. E o ângulo que a gente quer, beleza? Dá uma olhadinha aqui, ó. Aqui é D. Pera aí, ó. Aqui é D. Aqui é M. Beleza? E aí o ângulo que a gente quer é o ângulo AMD, que é exatamente esse ângulozinho aqui, ó, que eu tô pintando para você. Então, ele quer o cosseno desse ângulo preto aqui, beleza? Esse ângulo preto aqui eu vou chamar de alfa, mas ele tá bem fraquinho, vou botar ele mais forte. Tá vendo esse alfa aqui, ó? Quem seria o cosseno de alfa, gente? O cosseno de alfa é cateto adjacente. Eita, meu alfa tá ficando feio. Pronto, melhorou. Cateto adjacente, gente. Quem é o cateto adjacente? O cateto adjacente é exatamente raiz de 3. E dividido pela hipotenusa, que é 3 raiz de 3. Então, o meu cosseno, ele é simplesmente nesse triângulo retângulo, o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Se você cortar a raiz de 3 aí nessa brincadeira, sobra o que, gente? Em cima sobra 1. Sobra nada, né? Então sobra 1. E embaixo sobra 3. Beleza? Gabarito da questão, gente. Quanto vale, então, o cosseno de alfa? O cosseno que a gente quer, o cosseno do ângulo de AM, ou AMD, se você preferir, vale exatamente 1/3. E o gabarito da questão fica sendo a letrinha B. Beleza? Tranquilo? A gente está trabalhando, não esquece, a gente está trabalhando nesse triângulo aqui, ó. A gente está trabalhando nesse triângulo, não vai conseguir aqui, não vou conseguir pintar ele. Pronto, esse triângulozinho aqui. Beleza? Gabarito da questão, 1/3. Espero que vocês tenham entendido, gente. Questão difícil, né, de visualização de um tetraedro regular, mas eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima questão. Fala, gente, tudo bem? Mais uma questãozinha do nosso projeto de geometria espacial. Questão agora que fala sobre prisma, onde a base é um trapézio. Dá uma olhada na questão. A figura a seguir representa um prisma com a aresta lateral de 10, sua base é um trapézio com 3 lados medindo 3 e o quarto lado medindo 6. Primeira observação, gente, para a gente não... Ele quer o volume desse prisma, né? Primeira coisa, vamos lá, vamos escrever o que seria o volume do prisma, né, para começar. O volume do prisma, vou botar aqui numa corzinha boa pra gente. O volume do prisma, peraí, eita. O volume do prisma, ele é a área da base vezes a altura. Só que, quando você fala área da base vezes a altura, eu tenho que tomar muito cuidado, porque esse prisma que ele está aqui, quem é a área da base? Quem é a base do prisma? O prisma ele possui duas bases que são paralelas e iguais. Então, por exemplo, se eu for pegar esse retângulo do chão aqui, ó, ele não vai traçar. Se eu for pegar esse retângulo do chão aqui, que é um retângulo 3×10, ele não pode ser a base do prisma. Por quê? Porque o retângulo de cima, ele é 6×10. Ele é até paralelo ao retângulo de baixo, mas ele não é igual. E para ser base do prisma, tem que ser duas que são paralelas e iguais. E ele te fala no enunciado, ele te avisa no enunciado, que a base é o trapézio. O que isso quer dizer, gente? Que esse prisma está deitado. Então, na verdade, seria como se eu... Vou tentar fazer isso aqui, mas eu não sei se eu vou conseguir, tá, gente? Vou tentar colocar ele... Se eu tentar girar ele assim... ele não está girando.
Não adiantou, não. O que que acontece? Então, eu vou desenhar ele aqui para você. Tá? Esse prisma, na verdade, ele é assim. Quer ver? Ó? Vou desenhar ele bem rápido e bem... não vai ficar tão bom, não. Mas tudo bem, dá para vocês entenderem. Estou desenhando rápido. Então, eu estou subindo aqui, ó. Ver se você consegue entender mais ou menos como que seria esse prisma na realidade. Tá todo tortinho, mas não tem problema não, gente. É só para você ter uma visualização melhor. Ver se você conseguiu entender o que eu estou querendo dizer. A base desse prisma, ela é esse trapézio cinza aqui, ó. Agora sim você consegue enxergar as duas bases. E aí, quando você coloca ele em pé, na verdade, a altura dele passa a ser 10. Então, quando ele fala que o volume é a área da base vezes a altura, essa altura aqui, ó, eu já sei que ela mede 10. Então, qual é a preocupação e qual é a dificuldade dessa questão? Calcular a área dessa base, que seria a área desse trapézio aqui, beleza? E aí, esse trapézio aqui, ó, que eu vou pintar ele de cinza, como é que eu calculo a área dele, tá, gente? A área desse trapézio aqui, a gente vai fazer o seguinte, a área do trapézio. Beleza? Então, essa área do trapézio ela vai ser base maior mais base menor vezes a altura do trapézio dividido por 2. Tá assim, HT. Por que HT, gente? Porque é a altura do trapézio e não é a altura do prisma, tá, gente? Para você não confundir. Tudo isso dividido por 2. Essa é a forma da área de um trapézio. E aí, gente, qual é o meu problema? Eu tenho a base maior, tenho a base menor, mas eu não tenho ainda, mas eu vou descobrir, a altura do trapézio, que seria esse HT aqui, na verdade. Beleza? Chamar de HT. Beleza? Bom, essa altura do trapézio é a mesma altura daqui, ó. Observa que elas são exatamente iguais, porque o trapézio é isósceles. E aí, o que que acontece? Esse tamanho laranja, dá uma olhadinha aqui, ó, que é a base menor, vale 3. Então, esse tamanho laranja aqui que eu estou subindo ele também vale 3. Beleza? E aí, olha só, gente. Se esse tamanho vale 3 e a base grande toda vale 6, 3 para 6, faltam 3. Quanto vai valer cada pedacinho rosa aqui, gente? Ó, esse pedaço rosa e esse pedaço rosa aqui, ó, vai ser quanto está faltando para o 3 chegar no 6, dividido por 2, porque os dois são iguais. E aí eu posso colocar, então, 1,5 e 1,5. Muita gente vai falar assim, ah, Link, então aqui vale 1,5, esse rosa, e esse aqui também vale 1,5. Se você quiser calcular a altura agora, observa que a gente vai calcular essa altura fazendo Pitágoras aqui, ó. Observa que a gente vai fazer esse Pitágoras aqui. Se você quiser fazer Pitágoras agora com 1,5, você não vai encontrar as opções, porque as opções não estão com vírgula, elas estão em forma de fração. Então, o que que eu aconselho você aqui nesse triângulo retângulo aqui? Nesse triângulo retângulo, eu aconselho você a fazer o Pitágoras. Então, vai ficar o H do trapézio, né? Vou botar aqui, ó, a altura do trapézio ao quadrado, mais 1,5, não vou colocar 1,5, vou colocar 3 sobre 2, pode ser? Ao quadrado, igual a 3 ao quadrado. Beleza? E aí, se você fizer a altura em forma de fração, aí vai dar bom, porque as opções estão em forma de fração. Então, vai ficar 9 sobre 4, beleza? E do outro lado fica 9. Passo o 9 sobre 4 para o outro lado, gente. Se eu passar o 9 sobre 4 para o outro lado, vai ficar a altura do trapézio ao quadrado, vai ser 9 menos 9 quartos. E aí, gente, eu preciso saber subtrair frações. Como é que diminui 9 de 9 quartos? Beleza? Então, vamos lá. Vai ficar 4 vezes 9, 36. 36 tira 9, 27 sobre 4.
Então, quando você subtrai as frações, dá 27 quartos. Beleza? Quem vai ser o meu h do trapézio? Vai ser a raiz de 27. Peraí. Raiz de 27. Vou botar pra cá, né? Dividido pela raiz de 4. Beleza? Raiz de 27. Se você fatorar, gente, fatora o 27. Por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então, vai dar 3 raiz de 3, se você fatorar. E raiz de 4 dá 2. Pronto. Eu encontrei, então, aqui, gente, a altura do trapézio. Agora eu consigo calcular a sua área da base. Olha que complicadinho, gente. Eu tive que fazer todo esse processo para poder descobrir, primeiramente, quem é a área da base do trapézio. A área desse trapézio aqui. Então, a área do trapézio vai ser, vamos lá, em cima, base maior mais base menor. Então, vai ser 6 mais 3. Vezes a altura do trapézio. Olha que doideira. Vai ficar 3 raiz de 3 sobre 2. Beleza? Tudo isso dividido por 2. Beleza? E aí, gente, aqui que é o pulo do gato, ó. Eu poderia colocar assim, ó, tudo isso, base maior mais base menor, vezes a altura, e colocar aqui, ó, tudo sobre 2. Mas para facilitar a nossa vida, o que eu vou fazer? Ao invés de colocar tudo sobre 2, eu vou colocar isso aqui vezes 1/2. Dividir por 2, gente, é a mesma coisa que multiplicar por 1/2. Por quê? Se você colocar vezes 1/2, você vai observar que a conta vai ficar muito mais fácil para a gente. Beleza? Vou até chegar isso aqui para cá, ó. Não, mas espera aí. Antes de chegar para cá, aqui eu tenho que deixar branquinho. Agora sim. Chegar isso aqui para cá. Chegar isso aqui para cá também. Vê se você entendeu o que eu estou fazendo, gente. Ao invés de botar base maior mais base menor vezes a altura sobre 2, eu coloquei base maior mais base menor vezes a altura vezes 1/2, que é a mesma coisa que dividir por 2. Porque aí a minha conta vai ficar assim, gente, ó, 9 em cima vezes 3 raiz de 3 vezes 1. E embaixo vai ficar o quê, gente? 2 vezes 2. Beleza? Então, quanto vai dar isso daí, gente? Isso tudo aí vai dar 27 raiz de 3 sobre 4. Beleza? Essa é quem, gente? É só a área do trapézio, que no caso seria essa área da base. Agora acabou a questão, gente. Quem vai ser, então, o volume do prisma? Então, o teu volume do prisma, vou botar em vermelho agora de novo. Agora eu volto aqui para o vermelho. O volume do prisma vai ser 27 raiz de 3 sobre 4. Vou até copiar aqui para não ficar digitando de novo. 27 raiz de 3 sobre 4, que é a área da base, vezes a altura do prisma, que é 10. Então, qual vai ser a nossa resposta, gente? Vai ser... vou chegar para cima aqui também. Ah, que saco. Vou chegar esse aqui para cima. E pronto. Isso aqui vai dar isso. Isso aqui dá isso. Pronto. Cheguei para o lado para ficar mais organizadinho. Então, o nosso volume do prisma aqui vai ser 270. Beleza? 27 raiz de 3 vezes 10 dá 270 raiz de 3 sobre 4. Dá para simplificar? Dá. É só dividir 270 por 4. Se eu dividir por cima, em cima por 2, dá 135 raiz de 3. E se eu dividir embaixo por 2, dá 2. Isso tudo o que, gente? Metros cúbicos. Beleza? E aí chegamos no gabarito da questão. Questão bastante complexa, né, da UERJ aí, do vestibular da UERJ. Gabarito da questão, 135 raiz de 3 sobre 2, letra A. Beleza?
questão que os alunos acharam bastante complicadinha, né? Porque tinha que fazer um Pitágoras e não dava para fazer com vírgula. Quem fez com vírgula se estrepou e não chegou nas opções. Tinha que fazer com fração para poder encontrar a opção certinha. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, gente, e até a próxima questão. Fala, gente, tudo bem? Mais uma questãozinha de geometria espacial, questãozinha que fala de cone e de planificação de cone, na verdade, uma rotação de um cone em cima da superfície. Uma questão bem complexa, repetindo o padrão da UERJ de questões de cone, que são sempre bastante desafiadoras, digamos assim. Vamos lá, vamos para a questão. A questão fala o seguinte: no pistão representado a seguir, VAB é a secção meridiana de um cone circular reto. E a geratriz do cone vale 12. Então, o que eu já sei por esse desenho, gente? Se a geratriz do cone vale 12, a gente já sabe o seguinte: essa linha vermelha aqui, ó, que é a geratriz do cone e o raio do círculo formado no chão, quando esse cone está girando no chão, vale 12. Então, eu já sei que esse tamanho aqui vale 12. Deixa eu mudar aqui a fonte para ter mudado, né? Já era para ter mudado. Então, esse raio aqui vale 12. Então, lá no chão, não sei se você visualizou, eu tenho uma circunferência onde o raio é 12 e ele está definindo ali para você, não sei se você visualizou, se você percebeu, ele está visualizando ali um arco de 120 graus. Né? É um arco só de 120 graus, tá? E eu já vou te explicar o que significa esse arco de 120 graus. Então, lá no chão, você está vendo que tem assim, ó, aqui esse ângulo de 120. Beleza? Esse cara aqui vale 12, esse cara aqui vale 12. E esse aqui, pintadinho de azul claro. Vê se você visualiza isso lá no chão. O que ele quer dizer com isso, gente? Ele quer dizer que esse peão, ele rodou no chão só um arco, completou só esse arco aqui, que eu vou pintar ele de azul para você, ó. Vou botar ele até mais grossinho. Ó, tá vendo esse arco que eu tô pintando de azul aqui, ó? Esse arco é o que o peão andou no chão. O peão só andou no chão esse arco aqui, ó. Beleza? Então, esse arco aqui é a trajetória que o peão fez no chão. Só que quando ele arrasta no chão, o que está rodando no chão, e ele fala que é exatamente uma volta, dá uma olhadinha aqui, ó. O peão dá apenas uma volta em torno do seu eixo. Se ele está dizendo que o peão deu apenas uma volta em torno do seu eixo, significa dizer o seguinte, que o que passou do peão encostado no chão foi uma volta completa dessa circunferência aqui, ó, que eu estou desenhando agora. Ó. Beleza? Essa circunferência, eu vou desenhar o cone aqui para você. E aí o que acontece? A circunferência que rodou no chão e que fez essa trajetória do A até o P é uma volta dessa circunferência da base do cone. Então pronto, se você conseguiu entender isso, né? E observa que eu não sei quanto vale o raio do cone. O raio do cone a gente não sabe. A gente só sabe que ele deu uma volta no chão. Essa linha azul, ela quando termina de dar uma volta completa, ela para no ponto P. Então, esse raio aqui é o que eu quero descobrir. Beleza? Por quê? Porque o raio no chão eu já sei que vale 12. Mas o raio dessa bola aqui que percorreu essa trajetória do A até o P é o que eu quero descobrir. Qual é a grande ideia dessa questão, gente? Que o comprimento desse arco aqui, como é que eu calculo o comprimento de um arco de 120 graus? O comprimento de um arco de 120, ele é o comprimento, vou botar aqui, ó. Até diminuir para você, para ficar melhor, porque está muito grande. Vou botar aqui, ó. O comprimento de um arco de 120 graus, ele é o comprimento da circunferência. Qual é o comprimento da circunferência, gente? 2 vezes π. Peraí. 2 vezes π vezes o raio. Não vou botar R, não. Vou botar vezes o raio. É o comprimento total, que é 2πr, dividido por 3.
Por que, Link, que o comprimento é dividido por 3? Porque o comprimento de um arco de 120, como 120 é a terça parte de 360, pô, Link, mas eu não sei de cabeça isso. Como é que eu sei? É só tu pegar o 360 e dividir por 120, gente. Vai dar exatamente 3. Por isso que você sabe que o comprimento de um arco de 120 graus é o comprimento da circunferência dividido por 3. Beleza? Então, ficamos assim. Vai ficar assim, ó. 2, né? Ele não falou nada do π, a gente vai deixar 2π vezes o raio, que é 12, dividido por 3. Esse comprimento vai dar 24π sobre 3, que dá exatamente 8π. O que é o 8π, gente? É o comprimento desse arco de 120, que a gente verificou que é o mesmo comprimento de uma volta completa da circunferência, né? Que pega essa base aqui dele, que é um círculo de raio R, que eu não sei quanto é o raio do cone, é exatamente o que eu quero descobrir. Quanto vale o comprimento dessa voltinha aqui de raio R, gente? O comprimento de uma circunferência de raio Rzão, que é o comprimento da base do cone, comprimento da base do cone. O comprimento da base do cone, ele é exatamente 2π vezes o raio do cone, que é o Rzão. Beleza? O que eu vou fazer agora, gente? Essa base do cone, como ela rolou aqui no chão inteira, completa e deu uma volta, e tem o comprimento de 2π Rzão do cone, ela é igual ao comprimento desse arco de 120 descrito lá no chão e que tem o raio igual à geratriz do cone. Vou igualar os dois, gente. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou igualar esse cara aqui com esse cara aqui para matar a minha questão. Como é que eu mato a minha questão agora, então, gente? A gente vai matar da seguinte forma. 2π vezes o raio do cone é igual a 8π. Beleza? Posso cortar alguém que tem dos dois lados? Posso. Ó. Posso cortar esse π daqui com esse π daqui. Sobrou só o que, gente? Sobrou 2Rzão igual a 8. Rzão igual a 4. Então, o raio da base do cone, ele é de 4 centímetros. Consequentemente, ele não quer o raio, ele quer o diâmetro, tem que tomar cuidado, né? Então, o nosso diâmetro é igual a 8 centímetros, beleza? E aí, o gabarito da questão fica sendo a letrinha B de bola, beleza? Mais uma questãozinha de cone complexa, difícil, falando sobre um peão que roda no chão. Bem recente essa questão, do vestibular bem recente. Espero que vocês tenham entendido aí. Qualquer coisa você volta no vídeo de novo ou então manda uma pergunta pra gente, beleza? Até mais, gente. Fala, gente, tudo bem? Mais uma questãozinha do nosso projeto de Geometria Espacial. A questão fala agora sobre prismas e esferas. Dá uma olhadinha na questão aqui. Ela fala o seguinte: a figura representa uma caixa com a forma de prisma triangular regular, ou seja, o que isso quer dizer para começar a questão, gente? Que a gente está falando em que a base é um triângulo equilátero. Beleza? Então, o que a gente tem aqui? A gente já sabe que quando ele fala que o prisma é triangular regular, eu já sei que a nossa base é um triângulo equilátero. Beleza? E aí ele fala o seguinte: uma bola perfeitamente esférica tangencia internamente as 5 faces do prisma. Qual é a porcentagem ocupada pelo volume da bola em relação ao volume da caixa, usando π igual a 3? Então vamos lá, gente. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, que o volume da bola, ele é o seguinte. Seria o volume de uma esfera, que é 4π r ao cubo sobre 3. Beleza? Fórmula do volume da esfera. Só que como ele disse aí que o π vale 3, o que a gente tem aqui, gente? Se ele fala pra gente que o π é 3, eu já posso cortar, por exemplo, esse π daqui com esse 3 daqui. E sobra o que para o volume da bola, gente? O volume da bola vai ficar sendo apenas 4r ao cubo. Bom, pronto. É esse o volume da bola que eu quero saber qual é o percentual que ele ocupa dentro do volume da caixa. Então, eu vou ver agora qual é o volume da caixa. Lembrando que se essa bola tem raio R, olha para minha figura, gente, ó, daqui para cá é R,
beleza? E daqui para baixo também é R. O que isso quer dizer, gente? Que se daqui para cima é R e daqui para baixo é R, a altura dessa caixa completa é 2 R's, em função do raio. Beleza? Então eu já vou botar aqui o seguinte, ó, quem é o volume do prisma? O volume do prisma é a área da base. Vou botar aqui a área da base vezes a altura do prisma. Beleza? E aí eu já sei agora, eu acabei de descobrir que a altura desse prisma aqui é em função de R, porque eu vou ter que tirar tudo em função de R. Essa altura vale 2R. Então, qual é a minha dificuldade agora, gente? Calcular a área da base desse prisma, beleza? E eu vou puxar aqui ela azulzinha, olha pra cá, vou puxar ela azul clara aqui, ó. Por que ela não ficou azul clara? Essa área desse triângulo aqui, ó, que é o triângulo da base, em função do raio. Como que eu vou fazer isso, gente? Eu vou fazer o que a gente chama de projeção ortogonal. Projeção ortogonal é a sombra desse prisma e dessa bola no chão. E aí o que eu tenho quando eu projeto, por exemplo, o prisma e a bola no chão? A gente tem um triângulo equilátero, beleza? No chão, que é a base desse prisma. A sombra desse prisma no chão é um triângulo equilátero, que eu não sei quanto vale o lado, nem quanto vale a área da base. E eu tenho uma bola vermelha que, como ela tangencia todas as faces, a sombra dela no chão é isso aqui, gente. Dá uma olhada, ó. Isso aqui seria a sombra dessa bola no chão. Foi? Então eu tenho um triângulo equilátero. Então é como se eu estivesse olhando de cima para essa figura e o que eu estou vendo? Um triângulo equilátero e essa bola tangenciando as laterais da caixa. Beleza? E aí o que a gente tem? A gente tem o seguinte, que essa bola aqui, ó, ela tem raio R. Beleza? Então, essa bola aqui, eu sei que o raio da bola vale R. Vou trazer esse raio para cá, ó. Se o raio da bola é R, observa que o raio da bola está no baricentro do triângulo equilátero para baixo. E aí o que acontece, gente? Do baricentro para cima tem que ser o dobro. Beleza? Então, esse cara aqui, ó, verdinho claro, ele vai ser 2 R's. E aí você fica com a altura toda do teu triângulo equilátero, essa altura completa sendo 3 R's. Beleza? 2R mais R, essa altura toda 3 R's. Perfeito? Como é que é a fórmula da altura de um triângulo equilátero, gente? A altura do triângulo equilátero, ela é lado raiz de 3 sobre 2. E aí eu já sei que essa altura tem que valer 3 R's. Então vou jogar 3 R's no lugar da altura. Vai ficar 3 R's é igual a lado raiz de 3. Peraí. Raiz de 3 sobre 2. Beleza? Como é que eu faço para descobrir esse lado aí, gente? Multiplica cruzado, vamos brincar aí agora de álgebra, tá, gente? Vai ficar assim, ó, L raiz de 3 igual a 6 R's. Beleza? Quem vai ser o nosso Lzão? Vai ser 6 R's dividido pela raiz de 3. Beleza? Pronto. Esse aqui é o nosso L. Preciso racionalizar? Não, porque olha só, quem vai ser a área desse triângulo equilátero, tá, gente? A área, vou botar aqui, ó, a área de um triângulo equilátero. A gente está falando de um triângulo equilátero aqui, né? De um triângulo equilátero de lado L. A área do triângulo equilátero, a fórmula é o seguinte. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E aí eu vou melhorar de novo a álgebra dessa questão, tá, gente? Como é que eu melhoro a álgebra dessa questão? Essa é a fórmula. Posso colocar só igual a L ao quadrado e colocar separado raiz de 3 assim, sobre 4 assim, ó. Dá uma olhada. É a mesma coisa, tá, gente? Colocar tudo sobre 4 ou colocar L ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4 separado, porque aí o que acontece na hora de calcular a área do triângulo equilátero?
Na hora de fazer o L ao quadrado, dá uma olhadinha aqui, gente, ó. Esse L ao quadrado aqui, ó. Tá vendo esse L ao quadrado? Vou até pintar ele de azul. Ele vai ser esse cara aqui ao quadrado. Beleza? Então agora eu vou encaixar esse carinha aqui, aqui, ó. Vai ficar como se eu encaixar ele aqui, gente? Vamos lá. Vou botar um parênteses grandão, ó. L ao quadrado vai ser um parênteses. E aí vai ficar 6R's sobre raiz de 3. Tudo isso ao quadrado. Entendeu? Ficou assim, gente, ó. Isso tudo aqui ao quadrado, que é o L ao quadrado. E no final, vezes a raiz de 3 sobre 4. Beleza? Pronto. Essa vai ser a área do triângulo equilátero. Isso aqui vai dar 36, 6 R ao quadrado, sobre 3, né? Porque a raiz de 3, observa que esse parênteses aqui, ele até ficou pequeno. Peraí, ó. Esse parênteses aqui, ele vem até o final, ó. Beleza? Então, os dois estão ao quadrado. 36, raiz de 3 ao quadrado. Por isso que eu falei que não precisava racionalizar. Porque aqui vai ficar 3. E aqui fica vezes raiz de 3 sobre 4. Beleza? Quanto é que dá essa continha aqui, gente? Como é que eu termino essa conta aqui para nossa área da base? Vai ficar 36 dividido por 12, né? 3 vezes 4, 12. 36 por 12, isso aqui vai dar 3 raiz de 3. Essa é a área da base. A área do triângulo equilátero vai ficar 3 raiz de 3 R's ao quadrado. Pronto. Colocamos a nossa área também em função, peraí, fiz besteira, em função do R. Agora, quem vai ser o volume do prisma? Voltemos lá no volume do prisma agora, gente. Vamos voltar para o volume do prisma aqui. O volume do prisma vai ser área da base, 3 raiz de 3 R ao quadrado, vezes o 2R, que é a altura do prisma que a gente já tinha visto. Beleza? Quanto vai dar isso? Então, esse volume do prisma aqui vai dar 6 raiz de 3 R ao quadrado vezes R ao cubo. Beleza? Então, o volume do prisma deu isso aqui, gente. Ó. Pronto. Então, o que eu agora já tenho nessa questão super difícil, né? Eu tenho o volume do prisma em função do raio ao cubo e eu tenho o volume da bola também em função do raio, no caso, do raio ao cubo. Para saber o percentualmente, eu tenho que fazer uma regra de 3. Beleza? E aí, como é que eu faço essa regra de 3 agora para acabar com a questão? Para acabar a questão, eu vou fazer o seguinte, ó. 6 raiz de 3, só fazer uma continha rápida aqui, vou até colocar aqui em cima, gente. 6 raiz de 3, dá uma olhada, é como se fosse 6 vezes 1,7, aproximadamente, né? Porque a raiz de 3 é aproximada, e eu preciso disso para fazer a questão, tá, gente? 6 vezes 1 dá 6, 6 vezes 7, 42, isso aqui vai dar 10,2 aproximadamente, tá, gente? Então, o volume da caixa seria 10,2, beleza? Que é 6 raiz de 3, vezes R ao cubo. Isso aqui é equivalente ao volume total, que é os seus 100%. Beleza? 10,2 R ao cubo é 100%. O 4R ao cubo, que é o volume da bola, ocupa quanto dentro desses 100? Essa é a questão. Se você fizer uma regrinha de 3, esse R ao cubo aqui vai sumir. Multiplica cruzado, gente, vai ficar como? Vai ficar 10,2x. Beleza? É igual a 400. Quem vai ser o nosso x, gente? Vai ser 400 dividido por 10,2. Beleza? Isso aqui dá quanto aproximadamente, gente? É como se fosse 4.000. Beleza? É como se fosse 4.000 dividido por 102.
Perfeito? Façam as continhas. 4.000 dividido por 102. Bom, se fosse por 100, observa o seguinte, gente. Se fosse 4.000 dividido em 100, daria 40. Como é por 102, provavelmente vai dar um pouquinho menos do que 40. Beleza? Então, lembra de novo, ó, se fosse 100, daria 40. Como é 102, vai dar um pouquinho menos que 40. A única opção que tem um pouquinho menos de 40 vai ser, então, aproximadamente 38. Então, para quem fez a conta aí, encontrou exatamente esse aproximado aí de 38%, que é o gabarito da questão. Beleza? Então, na nossa regrinha de 3 aqui, a gente encontra aqui a resposta é a letrinha A, aproximadamente 38%. Beleza? Bastante complicada a questão. Tive que tirar o volume da esfera em função do raio, essa parte foi fácil, e o volume do prisma também em função do raio. Qual é a nossa volta na questão? Se a esfera está inscrita nesse prisma, o diâmetro da esfera, que é 2r, é a mesma coisa que a altura do prisma. Primeira conclusão. E a segunda conclusão é projetar no chão o triângulo equilátero e perceber que se o raio da bolinha é R, no baricentro a parte de cima tem que ser o dobro e a altura do triângulo equilátero do chão passa a ser 3 R's. E aí o que isso quer dizer? Que você tira o lado do triângulo por conta dessa relação da altura e, consequentemente, você calcula o volume do prisma triangular regular. Beleza? Bastante complicada a questão, mas espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa você volta no vídeo novamente, assiste novamente as etapas direitinho. Perfeito? Até mais, gente.